Olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar ainda sobre o capítulo 8 de Mateus, a terceira parte da 13ª aula, né? Vamos falar um pouco sobre versículo 14 até o 17. Né? Então, que Deus esteja sobre nós, nos dando entendimento sobre essa palavra, para que nós possamos ter a mente aberta e o Espírito de Deus possa interagir com o nosso espírito, para que nós possamos então compreender a palavra de Deus. Amém? Então vamos ler o texto, capítulo 11. Semana passada nós falamos sobre a cura do criado do centurião. Então nós vamos falar hoje sobre a cura da sogra de Pedro e as muitas outras curas que Jesus fez ali na cidade de Cafarnaum. Né? Bom, então, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então, primeiramente, vamos falar então sobre esse milagre que Jesus fez, da cura da sogra de Pedro. Bom, se Pedro tinha uma sogra, logicamente, nós podemos concluir que Pedro era casado, né? Então, esse milagre de Jesus, ele provavelmente foi uma bênção sobre o casamento. Então ele cura a sogra do seu apóstolo mais polêmico e talvez um dos mais notáveis que seguiam ele. Então esse episódio ele aconteceu na cidade de Cafarnaum, em um dia de sábado, depois de Jesus haver saído da sinagoga, né? Conforme nós podemos comprovar isso com o relato de Marcos, lá em seu capítulo 1, versículo 21, versículo 29 e até o 31. Bom, então Jesus, sempre que ele ia até a cidade de Cafarnaum, ele procurava então se hospedar em casa de Pedro. E o texto nos diz então que a sogra de Pedro, ela estava acamada e ardia em febre. E era bastante provável que essa febre ela fosse a febre da malária. E por que nós dizemos isso? Por causa de que havia zonas pantanosas ali próximo ao Mar da Galileia, e onde nesses locais ele proliferavam os mosquitos da malária. Bom, então Jesus, segundo o relato de Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28, ele havia então acabado de curar um endemoniado na sinagoga. E segundo o relato de Mateus, Jesus havia curado o criado de um centurião, e isso havia tirado dele muitas energias, pois cada milagre que Jesus fazia, a cada milagre saía dele virtudes, e isso deixava ele bastante cansado, né? Então, após sair da sinagoga, né, Jesus então chega à casa de Pedro e ele se depara então com a sogra de Pedro ardendo em febre, e apesar do grande cansaço em que ele se encontrava, ele se prontifica a curar a mulher, e
provavelmente estavam na casa somente Pedro, sua esposa e a sogra. Então Jesus não precisava de multidões para fazer milagre para que as multidões pudessem ver. Ele fazia o milagre de acordo com a necessidade. Então Jesus, ao tomar pela mão a sogra de Pedro, o texto nos diz que a febre a deixou. E então ela, sentindo-se curada, ela sentiu naquele momento um enorme desejo de servir. E então ela passou a servi-lo. Bom, esse episódio ele tem como propósito de nos despertar para o serviço cristão, uma vez que nós somos beneficiários da graça de Jesus e do amor de Deus. Então devemos nos sentir agradecidos e começar a servir a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Bom, o versículo 16 até o 17, ele fala das muitas outras curas que Jesus efetuou, então ali ainda naquele lugar, na casa de Pedro. O versículo 16 diz então que Jesus expeliu os espíritos e foi ao pôr do sol no sábado à tarde, visto que esse momento ele marcava o fim do sábado. Nós podemos ver em Marcos 1, versículo 29 ao 34, né, que era ao final da tarde. E segundo a lei do sábado, era proibido todo e qualquer trabalho, né, e era também ilegal curar no dia de sábado. Então nesse dia somente se podia fazer o estritamente necessário para impedir que uma pessoa ela viesse a piorar da sua enfermidade. Então era totalmente proibido o procedimento com o intuito de curar a pessoa, ou seja, somente poderia ser atendido aqueles doentes que corriam sério risco de vida. Então, as notícias então do endemoniado que havia sido curado lá na sinagoga e da sogra de Pedro tinham sido divulgadas por toda a cidade e grandes multidões então começaram a trazer os seus enfermos e reuniram-se ao redor da casa. E isso, segundo a lei, então, como já dissemos, ela era proibida, uma vez que as pessoas eram proibidas de pegar pesos superiores ao peso de 2 figos secos. Então, portanto, estavam essas pessoas proibidas de levarem o doente de um lugar a outro, né? O sábado ele terminava oficialmente após as 6 horas da tarde e é provável, né, que essas pessoas começaram a trazer os seus enfermos após essa hora. Essa hora era marcada então quando eles olhavam para o céu e que enxergavam a partir de 2 estrelas. Quando eles enxergavam as estrelas no céu, já sabiam que era chegada a hora, pois naquela época não existia relógio. Eles se orientavam pelas estrelas e pelo sol. Então Jesus curou todas aquelas pessoas que estavam ali ao redor da casa à procura de seus milagres. Então os milagres de Jesus eles atraíam multidões, e a luz da compaixão divina pela humanidade sofredora, essa luz ela já começava então a partir daquele momento a raiar. E aquele dia foi um dia muito grandioso para a cidade de Cafarnaum, né? Com uma palavra, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Essa citação ela foi tirada de Isaías 53, versículo 4, e é importante pela razão que ela estabelece o sentido da primeira fase do verso 4, pois refere-se ao ministério de curas e não ao Calvário de Jesus. Então em Marcos 5,30 e em Lucas 8,46 dão a entender
que as curas feitas por Jesus custaram-lhe caro fisicamente, pois essas curas elas lhe tiravam muitas energias. Bom, por hoje então é só. A semana que vem nós vamos então continuar na quarta parte da 13ª aula, onde nós iremos falar sobre o capítulo 18, o capítulo 8, versículo 18 em diante, né? Se você gostou desse vídeo, então você pode curtir, né? E pode também compartilhar com os seus amigos, para que as pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Você pode também se inscrever no meu canal, né? Hoje nós temos poucas pessoas inscritas, apenas 16 ou 17 pessoas inscritas, e seria bom que vocês pudessem se inscrever para que nós pudéssemos ter o maior número de pessoas vendo estas aulas. Então, que Deus abençoe a todos e até a semana que vem. Fiquem com a paz de Deus.